Um grande abraço, amigos da Rádio Coringão. Eu sou Leandro Leite e vamos com a análise fiel de Botafogo de Ribeirão Preto 1, Corinthians 4. Peço para os amigos se inscreverem no canal no YouTube, seguir aí a Rádio Coringão nas redes sociais, no Facebook, no X, que é o antigo Twitter, TikTok, WhatsApp. É só digitar Rádio Coringão e fique muito bem informado. Siga e fique muito bem informado e também acesse o site radiocoringão.com. Bom, o Corinthians apresentou um bom jogo diante do Botafogo de Ribeirão Preto na noite da última quarta-feira, jogo válido pelo Campeonato Paulista. A equipe jogou muito bem, mereceu vencer, começou o jogo pressionando, fez 1-0 com o Romero após o pênalti sofrido pelo Wesley, né? O lançamento para a área. O Wesley tentou ali dominar a bola, o jogador Negueba, né, do Botafogo, acabou derrubando, atropelando o Wesley. E o Maicon bateu o pênalti, o goleiro defendeu e no rebote o Romero de cabeça aproveitou e fez o gol para a equipe do Corinthians. O Corinthians, depois do gol, teve mais dois chutes até de fora da área, porque o gramado ruim, gramado encharcado, pesado, né? Porque choveu em Ribeirão Preto e o gramado que no seco também é ruim, molhado pior ainda, né? Mas o Corinthians teve dificuldades, mas ainda assim conseguiu fazer um bom jogo. Depois do gol, aí teve, repito, mais dois chutes, duas finalizações, e depois dessas finalizações o Corinthians acabou recuando. Acabou recuando, chamou o adversário para cima, mesmo o Botafogo sendo um time limitado tecnicamente, com todas as dificuldades que eles tiveram, eles foram para cima do Corinthians, né? O Corinthians deu a bola para eles e ficou só se defendendo. Eles tiveram duas, três oportunidades, teve chutes que passou perto, teve chutes que passou longe, e nada do Corinthians reagir, né? O Botafogo estava já melhor no jogo naquele instante. E aí eles conseguiram o gol de empate já na reta final do primeiro tempo, de um chute de fora da área, né? Aí eles, depois de três, quatro chutes, no quinto chute eles acertaram o alvo e empatou o jogo. Então, no primeiro tempo, até os 20, 25 minutos, o Corinthians foi melhor, e dos 25 minutos em diante, o time da casa foi melhor. Então, no primeiro tempo, o empate acabou sendo merecido pelo que as equipes apresentaram dentro de campo. Foi um jogo que marcou a estreia do zagueiro Gustavo Henrique, que foi bem até, né? Não jogou os 90 minutos porque não tem condições, mas jogou bem. Teve inclusive um lance que ele acabou salvando a equipe do Corinthians na primeira etapa, né? O Cássio saiu do gol, o jogador do Botafogo quase fez um gol por cobertura, e o Gustavo Henrique conseguiu fazer o corte, né? Tirar a bola, senão seria, sem dúvida, o gol da equipe da casa. No segundo tempo, o Corinthians voltou melhor, e aí, no segundo tempo, o Corinthians não cometeu os mesmos erros do primeiro tempo. Qual que era principalmente no ataque, qual que era o erro? Era sempre tentar passar pelo sistema defensivo do Botafogo trocando passes. Nas condições em que estava o gramado, era difícil você tentar fazer isso. Era difícil, né, de você ficar trocando passes para tentar encontrar uma brecha e chutar no gol. Então, qual que foi a dica, né, digamos assim, do treinador Antônio Oliveira? Que ele falou para o Cássio e o Cássio passou para os outros jogadores. Tenta fazer lançamentos. Porque não adianta tentar entrar tocando que não vai dar certo. Tenta lançamento. E a partir do momento em que o Corinthians tentou lançamento, a equipe explorou muitos lados do campo, fez o segundo gol com o Romero, cruzamento para a área. Romero livre na pequena área fez 2-1. Depois o Wesley, aí numa jogada individual pelo lado de campo, foi aquela jogada que ele já está acostumado, né, que ele domina, se livra da marcação, né, traz por dentro e aí finalizou fazendo um golaço para a equipe do Corinthians 3-1. O terceiro gol foi o gol que praticamente garantiu, né, os 3 pontos, porque dificilmente o time do Botafogo ia ter condições de reagir, porque o Corinthians foi muito bem no segundo tempo, teve alguns erros defensivos, alguns passes errados, alguns vacilos, como o Caetano, por exemplo, teve um
um erro, que ele depois teve que empurrar o jogador do Botafogo, fazer a falta, porque senão ele ia sair na cara do gol. Então teve esses vacilos, teve esses erros defensivos, que inclusive o Antônio Oliveira falou após o jogo, né? Que é algo que tem que corrigir, não pode acontecer. E quando parecia que o jogo ia ficar no 3-1, o Roberto fez o quarto gol e decretou de vez a vitória da equipe do Corinthians. Então, repito, foi um jogo num gramado ruim, um gramado encharcado, porque choveu muito em Ribeirão Preto, mas ainda assim o Corinthians conseguiu apresentar um bom futebol, fez 4 gols, todos os gols marcados por atacantes, né? Romero, Wesley e Yuri Alberto. A última vez que tinha acontecido isso, o Bismarck trouxe essa informação na nossa transmissão aqui na Rádio Coringão, que a última vez que o Corinthians venceu o jogo somente com atacantes fazendo gols foi no jogo contra o Água Santa no ano passado. Roger Guedes e o Yuri Alberto fizeram os gols naquela partida, ou seja, quase um ano já, né? Que o Corinthians não vencia com somente atacantes fazendo gols. Então o time mereceu vencer, se mostrou mais organizado, um erro aqui, outro erro aí, ali, que o treinador, claro, vai tentar corrigir isso nos treinamentos no dia a dia, mas o Corinthians vai para o derby forte, vai para o derby forte, a gente sabe que é um jogo difícil, claro, todo derby não é fácil, é a grande rivalidade, mas o Corinthians vai com moral, né? O Corinthians acho que está preparado aí para enfrentar o Palmeiras, se vai ganhar ou não, a gente não sabe. Tomara, claro, que o Corinthians vença, evidentemente, mas será um time competitivo, vai ser um time organizado, diferentemente daquele time do começo do ano, do começo, né, com o Mano Menezes. É o que eu falei aqui, o Corinthians não aposta somente em chutão, lançamento. Ontem foi preciso por causa das condições do gramado, mas é um time que trabalha melhor a bola, que quer trabalhar melhor a bola, né? E isso a gente já viu, né? Vem vendo aí nesses primeiros 2 jogos com o Antônio Oliveira. Então, são é um desempenho que faz com que a gente, né, tenha esperança de dias melhores, que a equipe realmente possa ir evoluindo a cada jogo, principalmente com as chegadas aí dos reforços, os novos reforços que devem ser anunciados aí em breve. Então é isso. O próximo jogo do Corinthians será o Derby na Arena Barueri no domingo às 6 horas, né, da tarde. E claro, a Rádio Coringão transmite tudo para você na grande rede corintiana de rádios. E para encerrar o vídeo, teve homenagem, claro, né, antes do jogo, ao Dr. Sócrates, né, que foi ídolo no Corinthians e também no Botafogo de Ribeirão Preto. Então, antes do jogo, teve essa homenagem ao Dr. Sócrates. Um grande abraço, amigos da Rádio Coringão, e vai, Corinthians!